todo mundo, a gente está de volta, we're back para a nossa aula 31.2 de Review and Exercise. Let's begin, let's go. Olha a aula 31.2 com o título de I ordered a burger. Eu pedi o quê? Um hambúrguer. E a gente viu sobre primeira aula, na verdade, primeira aula do Past Simple, ainda tem algumas aulas sobre este assunto, porque a gente só viu aqui sobre os regular verbs, sobre os verbos regulares, certo? E apenas, somente nas frases positives, ou seja, positivas, certo? E tem um detalhe, aqui não está dizendo tudo nesse meu slide, mas eu vou falando o que não tem aqui, tá? Porque aqui a gente tem o quê? A gente aprendeu que para deixar um verbo no passado em inglês, quando ele é regular, a gente só vai precisar desse amiguinho aqui, do ed. Ed. Ele é o principal, ele é o que comanda. Mas detalhe, só vai acontecer isso nas frases positivas, afirmativas, a presença desse ed, somente, deixando bem claro. Então a gente viu lá que a grande maioria dos verbos, né, na verdade, modo de dizer assim, a maioria dos verbos, você vai fazer o quê? Somente acrescentar ed no fim deles, que é esse nosso sufixo do passado. Então, talk, I talked to Sue yesterday. Eu conversei com a Sue ontem. E detalhe, como é uma ação que foi no passado, aconteceu no passado e já não está mais acontecendo, né? Então é interessante você usar palavras que determinam isso, né? Então temos aqui o yesterday, que é ontem, temos o play, que é a mesma, que faz parte da regra geral, assim como talk. They played tennis on Saturday. Eles jogaram tênis no sábado. Sábado já passou, então eu tô falando aqui numa terça-feira, sábado já foi. E aí essas duas regras aqui fazem parte da regra da letra E. Verbos que terminam com a vogal E. Se você já sabe que você vai acrescentar o ED, então você só vai acrescentar a letra D. Porque já termina com a vogal E. Like vai ficar liked. Arrive, que é o verbo chegar, vai ficar arrived. He was nice. Ele era legal. I liked him. Eu gostei dele. They arrived last night. Eles chegaram noite passada. E, detalhe. I talked to Sue. Eu conversei com a Sue. E não, I was talked to Sue. Eu estava conversa com a Sue. Essa forma tá errada, tá? Essa forma não existe. Eu conversei com a Sue, essa aqui não. Só que, além dessas duas regras, também tinha as outras regras que eu comentei com vocês, que era o quê? Regras de verbos que terminam com Y, precedido de consoante. Verbos que terminam com Y, precedido de consoante, você vai fazer o quê? Cortar o Y, como esse clássico aqui, o verbo study, o verbo estudar, termina com Y. Você vai fazer o quê? Para deixar ele no passado, corta o Y, porque ele é precedido de consoante. E aí, no lugar do Y, você vai acrescentar o quê? No lugar do Y, você vai acrescentar o I, para depois acrescentar, naturalmente, o ED. Study. E aí tem a última regra, que é o verbos terminados em consoante vogal. Consoante, lembra que não são todos que vai acontecer isso, certo? Porque cuja sílaba tônica é a última. Isso a gente está falando em inglês americano, tá? Cuja sílaba tônica é a última. Você vai dobrar a consoante final, para poder receber essa questão aí do ED. Como, por exemplo, esse verbo aqui, o verbo drop. Vou usar o verbo stop. Também pode ser o drop, mas eu vou usar o stop. To stop, que é o verbo parar. Parar, conhecido. Aí como é que vai ficar? Como é que vai ficar ele? Para deixar ele no passado. Vou até colocar aqui para dar espaço. Vai ficar stop. Aí você vai fazer o quê? Você vai dobrar a última consoante. Ela vai vir mais uma vez para depois você acrescentar o seu ED. Stopped. Mas isso, tá? Mas isso lembrando, quando o quê? Quando a sílaba tônica é a última, beleza? Ok? Então vamos lá, atividade de sala. Chegou o seu momento.
Tá bem simples, tá bem prático. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Number 1, complete the sentences with the verbs in the box and in the past simple. Você iria completar aqui essas sentenças com esses verbos na caixinha e no passado simples. Lembrando o seguinte, não é porque ele está em primeiro aqui que você iria colocar esse primeiro aqui, tá entendendo? Então, você iria, na verdade, atrás da resposta correta, no contexto, tá? Onde cada um vai ficar aqui no contexto, mas o que na verdade é mais importante é você saber colocar esses verbos no passado. O verbo try, o verbo note, o verbo hope, o verbo prefer e assim por diante. Prefer an ice cream, tá? An ice cream. Muito bem? Então, como é que ficou essa atividade? Ficou desse jeito aqui. Yesterday, I preferred an ice cream. After school, ou seja, ontem eu preferi um sorvete. After school, depois da escola, you noted the homework. Você anotou a atividade de casa. Yesterday, he dreamed a lot. Ontem ele sonhou bastante. Aí você usou o dream no passado, ficou dreamed a lot. On Saturday, no sábado, she walked in the garden. Ela caminhou no jardim. At grandma's house, na casa da vovó, we cooked cake. Nós cozinhamos bolo. Na verdade, nós fizemos o bolo. Ficaria melhor assim, né? During the week, durante a semana, you played soccer. Você jogou futebol. At night, they tried to stay calm. À noite, eles tentaram ficar calmos. After lunch, I hoped for more to come. Ou seja, depois do almoço, eu esperei mais para vir. A pessoa estava querendo comer mais. Before listening to music, antes de escutar música, you searched the headphones. Você procurou o fone de ouvido. With my cousins, we behaved just in front of adults. Ou seja, com os meus primos, nós nos comportamos, só nos comportamos na frente dos adultos. Então, o que aconteceu aqui nessa atividade? Professora, teacher, eu tive dificuldade de achar o contexto, né? Ali, né, onde cada um ficaria. Como eu falei, o importante era você colocar os verbos no passado, que basicamente eles são, né, todos, na verdade, são verbos regulares, então eles teriam a terminação de ED, ou D, ou IED, certo? Dependendo do fim do verbo. Muito simples, muito prático, vamos para a 2. A 2 você vai formar o passado simples desses verbos aqui. Nós temos o verbo cry, chorar, refer, que entra naquela regra lá, vocês lembram, na regra do CVC. Então, o verbo cry, chorar, o verbo refer, que é o verbo referir, o describe, que é o verbo descrever, order, que é o verbo pedir, né, no sentido de pedir uma comida, certo? Quando a gente viu lá na nossa aula com o contexto de pedir comida, temos o verbo fry, que é o verbo fritar, disagree, que é o verbo discordar, stop, parar, knock, bater, guess, adivinhar, hunt, caçar, certo? E aí a gente vai lá para as respostas. Como é que ficou? Ficou assim, cried, porque faz parte lá da regra do Y precedido de consoante, que acontece com o verbo precedido de consoante, você corta o Y, acrescenta IAD. Então, refer vai ficar referred, porque teve mais um R aqui que dobrou a última consoante, porque ele é aquela história do consoante vogal consoante, dobra a última consoante, acrescenta ED. Described, ordered, fried, mesma questão lá do cried, mesma regra, disagreed, que aqui o que aconteceu? Você só acrescentou o D, já que termina com E, o verbo, né? Então, só acrescenta o D. Stopped, que é aquela questão do CVC, dobrou a última consoante para acrescentar o ED. Knocked, regra geral. Guessed, hunted. Muito bem? E aí, vamos para a próxima, questão de número 3. Completar as sentenças, complete the sentence with the past simple forms of the verbs in the brackets. Você vai colocar o quê?
Aí, aquela questão dos verbos aqui, né? Bem simples, aquela atividade básica de gramática que você coloca o verbo entre parênteses no passado. E aí ficou como? Ficou desse jeito aqui. When I was a child, quando eu era uma criança, we owned an old computer. Ou seja, nós... Aliás, sorry, quando eu era uma criança, we owned an old computer. Nós tivemos aí um computador velho. Essa questão de owned é que a gente era dono de um computador velho, certo? Possuía, né? Era dono, possuía um computador velho. They turned into good friends in 1976. O verbo turn passa para cá com a questão do ED, que é uma regra geral. Então, nós nos tornamos bons amigos em 1976, certo? Stay passa para cá, né, com a questão do ED, também da regra geral. Todos esses fazem parte da regra geral dessa número 3. Então, foi bem fácil, só colocar o ED no final. They stayed friends for many years. Eles permaneceram amigos por muitos anos. I lost my iPhone for about a week, but I borrowed my sister's. Ou seja, acabou aí, eu tava querendo ler mais. Então, você foi lá no verbo borrow, que é o verbo emprestar. E aí, eu perdi meu iPhone por aproximadamente uma semana, mas eu emprestei da minha irmã. Ou seja, emprestei o da minha irmã, peguei o dela, o celular dela. My sisters, aqui o caso genitivo, para dizer que é a posse, né? Então, era da minha irmã o quê? Celular que ele borrowed. Join foi para lá como joined, ou seja, she joined for the weekend at the last minute. Ou seja, a pessoa, ela não estava querendo sair de casa. E aí ela acabou decidindo e então ela joined, ela se juntou para o final de semana no último minuto. I cooked my first lasagna in 1995. Eu cozinhei a minha primeira lasanha em 1995. Climb passou para cá com aquela questão do ED. I climbed the valley yesterday. Que é isso? O verbo climb. Climb significa o quê? Vocês sabem? Então, ele faz parte da regra geral. Eu escalei o valley ontem, yesterday. She arrived. O verbo arrive passa para lá aqui assim, na questão do de apenas no final, porque já termina com E. She arrived home. Ela chegou em casa. And checked the emails. E checou os e-mails que foi para lá com essa questão do ED no final, porque faz parte da regra geral. A 3 só tem aquelas questões de verbos que fazem parte da regra geral e aquelas que terminam com E, onde você acrescenta o D. E na última, correct one spelling mistake in each sentence. Você tem aí um erro de ortografia em cada alternativa. Na letra A, por exemplo, tá errado aqui, tá errado aqui. Aqui essa palavra existe, porém não está no passado, tem que colocar no passado, isso aqui não existe. Tá estranho isso aqui, também tá muito doido isso aqui. E você iria fazer esses consertos, né, na atividade. E como é que ficou? Olha só, na letra A, o que estava errado era o play, né? Aqui ficou played. He played volleyball when he was young. Ele jogou voleibol quando ele era novo. Ele jogava voleibol quando ele era novo. I borrowed, porque ficou aqui, ó, borrowed, esse é o correto e não assim. A mechanical pencil during the test. Eu peguei emprestado aí uma lapiseira durante a prova. Então aqui a palavra existe, só que você teria que colocar no passado. Então com ED no final. Who ordered the burger? Quem pediu o hambúrguer, quem encomendou um hambúrguer. Eu nem usei a palavra encomendar na palavra order, mas como a gente fala de comida, a gente não fala muito sobre encomendar, né? A gente fala sobre pedir. Então, like que tá errado, que esse T não existe, então passou para cá desse jeito. O erro era esse aqui, você consertou, colocou liked. I really liked the concert on Saturday. Eu realmente gostei do show no sábado, the concert. They, essa coisa tá errada, você consertou e colocou dessa forma. They enjoyed the email about the new course. Eles curtiram o e-mail sobre o novo curso. The teacher complained, essa palavra tá errada aqui, porque teria que estar no passadinho, então, olha só. Complained, passado simples. Complained about the class behavior.
O professor, a professora reclamou sobre o comportamento da turma. We decided to stay home last week, vem do verbo decided, porque aqui tá faltando o quê? Tá faltando o de para deixar ele no passado. Então, alguns erros aqui, você vai ter erros bem grotescos, como esse aqui, tá entendendo? Bem errado. Você vai ter também like erros grotescos e outros que, na verdade, são palavras que existem, porém tá deixando de ficar no passado. Tinha que ser no passado. Essa palavra existe, tá correta? Porém, tinha que estar no passado. Então, faltou um desenho lá para deixar este verbo no passado. We decided to stay home last week. Nós decidimos ficar em casa na semana passada. They, aqui não tem nem como falar, porque essa palavra não existe. Então, aqui sim. They compared their sneakers. Eles compararam os tênis deles. He protected the Amazon forest many years ago. Aí tá faltando o quê? O meu verbo no passado. Essa palavra existe, mas tem que estar no passado. Então, ela fica assim. He protected the Amazon forest many years ago. E a última, he guessed. Porque aqui tá faltando o S, né? Tá quase certo que tá faltando o S que tiraram da palavra. He guessed who was the murderer. Ele adivinhou quem era o assassino. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.